Amigos queridos, nessa atmosfera espiritual preparada para nos receber, nesta casa simples que nos reúne em seu nome para buscarmos o fortalecimento da nossa fé, para acendermos a chama da esperança em nossos corações, para que o vigor do bom ânimo não se esvaia e que a nossa força seja sempre a força dos sentimentos felizes. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã, não sem antes pedirmos humildemente em favor dos nossos irmãos em humanidade, para que esses impulsos primitivos, belicosos, de disputa de poder, se arrefeçam em tantos corações, para cederem espaço à legítima fraternidade, filhos de Deus que somos, irmãos em humanidade, em experiências diversificadas neste planeta bendito. Pedimos, Senhor, que a sua misericórdia se estenda a esses corações. Obrigada, Mestre. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item que nós estamos mergulhando o nosso pensamento é o sacrifício mais agradável a Deus. Quero sempre lembrar que a doutrina espírita veio nos retirar das práticas externas, dos rituais, dos dogmas, para que um dia pudéssemos amar o Senhor em espírito e verdade. E para isso, lembrando a frase de Leon Denis, tendes por templo o universo, por imagem Deus, por lei a caridade e por altar a consciência. E é desse altar íntimo que começa nos sentimentos e que se estende aos valores morais que nós podemos falar de sacrifícios. Verdadeiramente, quando o Evangelho diz assim, o cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício. E esse espiritualizar o sacrifício é quando o espírito compreende que este altar íntimo, que começa nos sentimentos, para um dia formar o estado consciencial do espírito, disponibiliza desses valores para todos. Disponibiliza espontaneamente. E quando ele disponibiliza para todos, naturalmente que ele está fazendo renúncias, ele está fazendo sacrifícios dos seus interesses pessoais, ele está vencendo o seu egoísmo e está num patamar já de bem coletivo, que são as grandes reparações, que os espíritos missionários têm na Terra. Em pequeno grau, trazendo para a nossa pequenez, nós já podemos optar em sermos aqueles espíritos doadores, aqueles dispensadores do bem para o bem alheio. Então, o cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício,
Mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, alma no sentido dos sentimentos. E essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor. Deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Porque a prece, segundo Kardec, na lei de adoração, ela é realmente dividida em 3 partes. A primeira, que é com a qual devemos iniciar a prece, é louvar, reverenciar a grandeza de Deus, de Jesus, dos Espíritos. Em seguida é pedir, né? Nós somos eternos mendigos da misericórdia de Deus. E temos a humildade de pedir aquilo que atenda à nossa necessidade. E o desfecho de toda a prece é o agradecer a tudo aquilo que recebemos e até aquilo que pedimos e não trouxe para nós, não veio para nós, porque não era do que necessitávamos. E sempre estamos recebendo muito além da nossa necessidade. Mas o foco desse item é o sacrifício, né? É como nós podemos orar sim, mas não sem antes termos feito o sacrifício. Porque às vezes a palavra sacrifício hoje em dia, ela é muito desprezada, porque as pessoas desejam viver por uma filosofia de prazer. E não que nós não devamos ter prazer, ao contrário, a vida é extremamente bela e prazerosa. E esse sacrifício não torna a vida menos bela nem menos prazerosa, porque o espírito que espiritualizou o sacrifício, quando ele doa de si um sentimento, que já é uma construção sua, portanto é uma obra que ele oferece, essas singelas oferendas trazem um retorno de gratificação, um estado muito especial, que a pessoa fica no que chamamos regozijo mesmo. O regozijai-vos é esse estado de possibilidade de doação para o bem de todos, dos sentimentos. Isso não se faz pregando, não se faz falando. Isso é uma expansão vibratória, simples, discreta. Essa expansão vibratória, ela faz com que o campo vibracional dos teus sentimentos seja acolhedor e receptivo a muitos. É o que nós chamamos na evangelização de espíritos sinalizadores. Quem são os espíritos sinalizadores? Aqueles que trabalham conosco pelo exemplo que nos dão. Aqueles cuja presença em nossas vidas ou nos acalma, ou nos alegra, ou nos abastece, transfunde para nós daquilo que trouxeram de especial em si. Porque quando Jesus disse, vá primeiro se reconciliar, para depois vir ao templo e ofertar, porque ao chegarmos de coração e mãos vazias, o que teremos a ofertar? Que não sejam práticas externas. E é disso que nós estamos falando, né? As práticas externas. Então, ainda Emmanuel nos traz para nós, dizendo para nós assim, olha, a diferença entre práticas externas, né? Ele vai fazer uma comparação, a lição chama Cristãos, do Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus. Os escribas e os fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos, deveres privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto,
Para o emissário celeste, Jesus, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Começam as incoerências, porque essa formalidade é importante do ponto de vista cívico, do ponto de vista social, do ponto de vista da convivência, mas eram práticas externas. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, como hoje muitas pessoas, muitos de nós, podemos proferir belíssimas palavras que não representam o que estou sentindo. Eles então não oravam expondo o coração, eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. O perdão é um gesto de sacrifício dos meus ressentimentos. É o sacrifício das mágoas. Eu destruo aquela mágoa, aquele ressentimento. Então, desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro dos seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Então, essa analogia de Emmanuel ela é espetacular para mostrar o que é o culto externo, práticas externas, né? O raciocínio era perfeito, mas não tinham fraternidade, capaz de conduzir os vizinhos ao seu regaço do Supremo Senhor, né? Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Esse é o capítulo. O sacrifício mais agradável a Deus. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Que então, quando nós estamos com os corações e mãos vazios, o que nós temos então? Onde mergulhar? Na casinhola da personalidade, que é o ensimesmamento. Então, o espírito ensimesmado, ele cumpre as normas sociais, no grupo de convivência, é escorreito na sua postura, mas vazio no seu conteúdo. Então, apareceu com o Mestre da Cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, a nova era, que é marcada pela vinda do Cristo na Terra, essa é a verdadeira nova era, né? Essa nova era veio trazer para nós esta abolição dos rituais e dogmas, das práticas externas, para que nós pudéssemos adorar o Senhor em espírito e verdade, e tendo como altar íntimo a nossa consciência, e termos o reservatório divino no nosso coração, de obras que só se fazem através dos relacionamentos, para termos do que doar de nós mesmos e sermos assim felizes. E sermos assim mais felizes. Os espíritos doadores, os espíritos expansivos na sua afetividade legítima, são espíritos mais alegres, são espíritos leves, mas são espíritos dados a sacrifícios e testemunhos muito mais intensos do que podemos imaginar. Então, vamos refletir sobre isso. É sempre maravilhoso nós nos reunirmos
para aprendermos juntos, mergulhar o nosso pensamento nesses conteúdos de verdade que o Evangelho nos traz, porque a verdade ilumina a nossa consciência e nos estimula a despertá-la. Então, quando nós entramos em contato com essa frase de Jesus, que antes de fazermos a nossa oferenda, nós devemos nos ajustar com aqueles que nos desequilibram. Isso é muito importante, porque o que nós carreamos na nossa intimidade, quando estamos desejosos de doar algo para alguém, e quando o nosso pensamento e a nossa forma de sentir está obstruída por vibrações contrárias ao bem. Então, antes de oferecer alguma coisa a Deus, ao próximo, o nosso coração precisa estar limpo. Porque senão nós contaminamos. Imaginemos termos passado toda a semana indignados, tristes, acabrunhados, irritados, de mal, entre aspas, de alguém, e aí vamos dar a oferenda do passe. Imaginem o trabalho que os amigos espirituais precisam fazer para eliminar de nós aquilo que nós produzimos como resíduos que são incompatíveis com aquilo que estamos desejosos de dar. Então, se os amigos espirituais, eles precisam primeiro estabelecer filtros, é gasto um quantum de ectoplasma, de energia fluida para isso. E, obviamente, que todo o trabalho fica comprometido. Então, o cristão, como a Célia está colocando, o cristão é aquele espírito que precisa estar todo o tempo num estado profundo de vigilância do que nós estamos sentindo agora. E o que nós estamos sentindo agora, que reconhecemos muitas vezes não ser o melhor, e que impede que essa oferenda seja como nós desejaríamos que ela fosse, então a pergunta é: o que dentro de mim ainda está desalinhado com as leis divinas? Porque, amigos, os espíritos superiores têm nos informado que mais de 90%, olha o número, mais de 90% do que a gente pensa sobre as coisas não é. Simplesmente não é. Simplesmente é uma criação da nossa mente que não está alinhada com o bem. 90%. No estado evolutivo que nós estamos. Já foi 100%. Então é até animador, porque não é mais 100%. Porque quando
alguém nos desafia e fala uma coisa e faz uma coisa e aquilo nos atinge de cheio, o que nós fazemos? Interpretamos. Guardamos a interpretação, não o fato em si. E nessa interpretação, se nós pudéssemos em espírito, estar com o outro, em espírito, não em corpo, não em falsas interpretações, mas se nós pudéssemos em espírito estar com o outro, nós veríamos claramente que aquilo que nós estamos pensando, sentindo e armazenando não tem nada a ver com a realidade. Nada. Isso são as nossas ilusões. Ah, mas ele falou esta frase. Mas quantos por cento do que a gente fala é mesmo? De verdade? Quantos por cento? Quando Eurípides nos trouxe a evangelização de espíritos, ele falou para nós a respeito da coerência, da precisão de se viver o que nós pensamos e sentimos e transformarmos isso em ação. A grande maioria de nós pensa de um jeito, sente de outro e faz outro completamente diferente. Então aquela palavra, aquela frase emitida não corresponde à realidade do espírito, mas sim uma expressão momentânea de uma personalidade, muitas vezes perdida dentro de si mesmo, enferma. E aí a gente pega isso que não é a realidade, que não corresponde àquilo que na verdade fixamos aquilo, paralisamos o nosso processo de evolução, somos capazes de nos matar e matar por conta disso, ficarmos presos em 10, 20, 30 reencarnações, porque ficamos presos numa ilusão. Então, será que aquilo que a pessoa falou é mesmo aquilo? Geralmente não. Ela falou porque ela nem sabe nada sobre ela. Ela falou porque não está bem sintonizada. Ela falou porque tem uma personalidade contundente. Mas isso vai passar, isso também não é a realidade dela. Então, os espíritos superiores, eles veem tudo isso. É por isso que Jesus nos dá a lição extraordinária e maravilhosa de não ter se detido nem por uma milésimo de segundo, ou menos que um segundo, em qualquer dificuldade dos seus apóstolos. Ele só focou no Espírito, naquela potencialidade divina. Porque uma coisa é importante, amigos, mas muito importante mesmo, quando a gente aprende a amar, a gente descobre uma coisa extraordinária. A gente descobre que Deus, o Criador de tudo, a inteligência suprema do universo, não faz cópia. Não faz cópia. Quando a gente põe no microscópio um tecido de planta, ou de um animal, ou de qualquer coisa, e a gente compara as células, elas não são todas iguais. Elas são semelhantes, mas iguais jamais. Então, quando eu interajo com o espírito, se eu esquecer, se eu não me deter no seu pior lado, naquele aspecto que ainda não foi trabalhado por ele, que ainda está bruto,
Se eu não me deter nisso e ficar com a melhor parte, eu vou descobrir um universo extraordinário de espíritos magníficos, porque são todos criação divina. É o Pai, na sua grandeza, se manifestando em cada um de nós, e cada um de nós um universo, uma possibilidade, e nos determos naquilo que a gente já deu conta de ser bom, já deu conta de ser melhor, parar o nosso pensamento nisso é nos munirmos de verdade da força para mudar, para derreter, para anular as ilusões e passar a viver na realidade. Porque a realidade nunca é o mal. A realidade nunca é o aspecto que alguém se perdeu ou está se perdendo. Aquilo não é a realidade. Aquilo é um aspecto absolutamente passageiro. A realidade de cada um de nós é Deus em nós. Essa é a realidade. E aprendermos a viver assim, olhar para o outro, quando o outro manifesta naquele instante o que não é bom nele, fala, dá licença, deixa eu tirar isso aqui, ó, deixa eu ver mais para frente, deixa eu ver, porque não é isso, né? Você não é isso. Para mim você não é isso, porque eu posso com os meus olhos te ver além. Então para mim você não é isso. E começar a fazer esse trabalho de ver a melhor parte, e vendo que ali existe a melhor parte, emanarmos de nós vibrações que possam sustentar essa melhor parte e a pior reduzir, nos auxilia muito. A não ir para o altar contaminados. E que altar? Como a Célia falou ontem, tenho falado todos esses dias, o altar da consciência. Não ir, né, para os movimentos que nós temos que fazer conosco mesmo, contaminados com o vício que nós temos de enxergar o mal, de enxergar o que não deu certo, de enxergar aquilo que não está de acordo com o que nós pensamos. Então, amigos, que maravilha nós podermos iniciar o nosso dia com essas reflexões, abrir a nossa mente, nosso coração, para nos conectarmos de maneira irrestrita com Deus nosso Pai, permitindo que nos manifestemos em espírito e verdade, com o que temos de melhor. Porque só isso é capaz de fazer de nós mesmos um ambiente permanente de mutação daquilo que não é bom em situações benéficas. Porque há espíritos que já estão à nossa frente que eles fazem isso. E esses espíritos desencarnados, então, com mais facilidade. Às vezes nós estamos envoltos uma névoa de tristeza, de desânimo, de descontentamento, de falta de direção. E esses amigos vêm e transmutam essas energias que nos comprometem o passo em vibrações amorosas. Daí a importância da prece. Daí a importância de nós irmos até o templo para reverenciarmos a Deus e orar. Esse templo é o templo vivo,
É o templo da consciência, né? Então, com isso, porque às vezes a gente sente coisas e nem sabe o que fazer com aquela coisa. Às vezes nós somos envolvidos por vibrações terríveis e nem sabemos como nos libertar. Então feche os olhos, peça, implore aos bons espíritos que te guiam, que são responsáveis pela sua reencarnação, que eles transmutem essa energia que você não está dando conta de se libertar. Peça para que eles interfiram ao seu favor. Tenha essa atitude de humildade. Entre num estado mais dilatado da consciência para se expandir e cair num ambiente onde realmente a paz está instalada. Então, a partir disso, vamos começar a refletir mais profundamente para nos libertarmos de todo o mal e permanecermos com a consciência no bem. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui, desejosos, Senhor, de nos alinharmos definitivamente com o bem, de sentir as vibrações amorosas dos espíritos que nos amam. Que possamos nos fortalecer, Senhor. Manter o nosso pensamento no eterno bem. Nos vincularmos com aqueles que tutelam a nossa existência. Que possam nos fortalecer para as lutas que haveremos de vencer na Terra, lutas íntimas, de nos tornarmos cada vez mais espíritos lúcidos. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos, para que sejamos cada vez mais instrumentos dóceis em Suas mãos. Socorre por misericórdia, Senhor, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo a esta tarefa de oferecer do que temos de melhor, para que estes entes queridos, estes amigos, estes corações necessitados possam receber de tudo que se encontram precisando nesta hora. Que eles sejam tomados de saúde, de alegria e de bom ânimo. E nós outros te rogamos, Senhor, que possamos estar onde o Senhor nos colocou, despertos, trabalhando para o bem e seguindo os rumos seguros para nos tornarmos espíritos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.